Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Ao Senhor seja toda a honra, glória, louvor e a nossa adoração, amém? No Salmo 71, Davi confia em Deus e roga-lhe que o livre dos seus inimigos e o proteja, né? Que o Senhor esteja nos livrando de tudo que é nosso inimigo e nos proteja, né? Atrás, à frente, à direita, à esquerda, que o Senhor nos cubra com o seu sangue precioso e nos guarde debaixo das suas asas poderosas, amém? Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido, livra-me na tua justiça e faça que eu que escape, inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Se tu a minha habitação forte a quem eu possa recorrer continuamente, deste o mandamento que me salva, tu és a minha rocha e a minha fortaleza, livra-me, meu Deus, da mão do ímpio, das mãos do homem justo e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade, por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste do ventre da minha mãe, o meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força, porque os meus inimigos falam contra mim e os que me espiam a minha alma consultam junto, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu, prendeu, pois não há quem o livre, né? Mas Deus, tu és o que me tem feito ver muitos males e angústia, me darás ainda vida e me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza de novo e me consolarás. Também eu te louvarei com o saltério, bem como a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei com a harpa, ó Santo de Israel. Meus lábios exultarão quando cantar, assim como a minha alma que remiste, a minha língua falará a tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal, amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos ter uma palavra de oração, está orando pelos enfermos, pela nossa família, clamando e buscando o Deus Todo-Poderoso, né? Aquele que pode nos socorrer daquilo que as pessoas muitas vezes não podem, né? Então, e Deus é o nosso socorro bem presente. O Senhor declara: espere Israel no Senhor, porque nele há abundante misericórdia. E misericórdias novinhas vieram nesta manhã sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família. E Deus não há de permitir, né, que o mal nos assole, que nada venha nos consumir, que nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar em nome de Jesus. Amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. A ti, Senhor, pertence toda a honra, glória, louvor, a nossa adoração, pois tu és o nosso Deus, a rocha da nossa salvação. Tu és aquele em quem nós confiamos e nós queremos te adorar, te buscar, porque o Senhor é Deus, não pelos bens, nem pelo que o Senhor pode fazer, porque nós sabemos que contigo o Senhor há de suprir em Cristo a cada uma das nossas necessidades. Nós te amamos, nós te exaltamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, que está acima de todo nome. Senhor, o Senhor é o nosso El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Tu és a rocha da nossa salvação. Para ti nós corremos e estamos em abrigo seguro. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo querido. E nós queremos, Senhor, ó Deus, colocar todas as vidas que entrarem nessa live e te pedir, Senhor, que o Senhor esteja cuidando, abençoando, protegendo, livrando de todo o mal. Abençoa as famílias, Pai. Ó Deus, que não haja separação, que não haja, Senhor, destruição dos lares. Nós clamamos a Ti.
Senhor, abençoa os maridos, as esposas, Pai. Ajuda-nos no dia a dia, em todas as nossas dificuldades e lutas. Quando o Senhor chegou naquele casamento, o Senhor transformou tudo aquilo. Senhor, ó Deus, que era água em vinho, num vinho novo, melhor do que o primeiro. Senhor, traz a glória da segunda casa, traz a paz, a concórdia nos casamentos, traz a tua bênção na vida dos nossos filhos, genro, nora, netos. Senhor, nós clamamos a ti que o Senhor entre com socorro. Senhor, abençoa a nossa turma da Senador, cuida de cada um. Senhor, aqueles que ainda não tiveram encontro pessoal contigo, que o Senhor possa dá-los a Jesus e que nenhum de nós se perca, nem a nossa casa, nem a nossa família. Senhor, abençoa, Senhor, ó Deus, a saúde de cada um, do alto da cabeça até a planta dos pés. Guarda a vida de cada um debaixo das tuas asas poderosas. Senhor, abençoa, Senhor, ó Deus, porque verdadeiramente o Senhor tomou, carregou todas as dores, enfermidades, pelas suas machucaduras. Nós declaramos e profetizamos que nós já fomos curados em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos que o pão da saúde é porção dos filhos. Nós estamos buscando em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Senhor, o Senhor como nosso pastor sabe daquilo que nós precisamos. Perdão, Senhor, se alguma vez nós buscamos o Senhor somente pelas bênçãos, porque nós queremos te buscar, porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Salvador amado, o Senhor é o Espírito Santo querido, nosso amigo, ajudador, consolador. Que o Senhor esteja presente nessa live, Senhor, abençoando, cuidando, guardando a cada um de todo mal, das doenças mortais, das ciladas do inimigo. Cobre-nos com teu sangue precioso. Abençoa a obra das mãos, abençoa a situação financeira de cada um, Pai. Supra em Cristo a cada necessidade, porque nós que somos maus sabemos dar boa. Muito boa tarde, Glauco, a paz do Senhor. Nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Que dirá o Senhor, não nos dará tudo aquilo com Jesus Cristo que nós necessitamos? Nós cremos, Pai. E a tua palavra também diz, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Muito boa tarde, a paz do Senhor, Glauco. Contudo, o Senhor não se esquecerá de nós. O Senhor tem o nosso nome na palma das suas mãos. E o Senhor se lembra que nós estamos em aliança contigo. Nós não estamos em aliança com a morte, porque nós já passamos da morte para a vida. Nós não estamos em aliança com a enfermidade, porque verdadeiramente o Senhor tomou, carregou todas as dores, enfermidades, pelas suas machucaduras. Nós declaramos e profetizamos saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Nós não estamos em aliança com a tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não estamos em aliança com o desânimo, porque o Senhor diz que criou este dia para nós nos alegrarmos e nos regozijarmos nele. Nós não estamos em aliança com a depressão, porque o Senhor veio tirar as vestes de luto e nos dar vestes de louvor. Nós não estamos em aliança com a tristeza, porque o Senhor nos unge com alegria e faz o nosso cálice transbordar. E a tua palavra declara, provai e vede que o Senhor é bom. Nós sabemos que o Senhor é bom, mas porque o Senhor é nosso Deus, tem cuidado de nós, nós queremos provar cada dia da tua bondade, em cada situação impossível, em cada situação difícil para nós. Vem nos socorrer, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia, na tribulação, pelo que não nos deixa temer mal algum, nada do que está acontecendo no mundo, porque nós não fazemos parte. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós pertencemos ao Senhor. Cuida de cada um de nós com os teus cuidados paternais. Guarda a nossa vida debaixo das tuas asas poderosas. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, que nós possamos receber ânimo, estrutura, coragem nesta tarde, Senhor. Ó Deus, tira todo o desânimo, vem nos socorrer, vem nos ajudar. Senhor, vem, Senhor, em cada situação impossível, manifesta a tua glória.
para o louvor do teu nome. Senhor, abre portas que estão fechadas, vai à nossa frente, Senhor, trazendo socorro, quebrando os ferrolhos de ferro, abrindo as trancas, Senhor. Que o Senhor seja a nossa bandeira, aquele Senhor, ó Deus, que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre, fecha tudo aquilo que veio preparado contra as nossas vidas e abre, Senhor, as tuas portas, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa a nossa nação, Pai, cuida dessa nação, cuida do pobre, do necessitado, da viúva, daquele que está num hospital, numa UTI, daquele que está abandonado, Senhor, num asilo, das crianças, Senhor, que não tem uma família. Senhor, ó Deus, cuida de cada um, Deus. Nós precisamos cada dia mais de Ti, porque os dias são maus, são difíceis, mas o Senhor prometeu não nos desamparar e nem nos abandonar. Visita, abençoa a Loredana, minha amiga, a saúde dela, do alto da cabeça até a planta dos pés, guarda a vida do Jefferson, Senhor, cobre com teu sangue, cega os bandidos, os ladrões, Senhor, os assassinos para nossa casa, Senhor, cobre, Senhor, a cada um, guarda, livra, Senhor, de todo mal, abençoa a nossa turma da Senador, cuida de cada um, abençoa o Glauco, a irmã Genir, Senhor, toda a irmã Maria Nilza Colim, todos que entrarem nessa live, sejam abençoados, Senhor, sejam fortalecidos pelo teu poder, pela tua mão santa e poderosa. Dá livramento de todo mal, de todo laço, toda cilada do inimigo seja desfeita, destruída. Toda a enfermidade nós amaldiçoamos como o Senhor amaldiçoou a figueira. E todas as portas, Senhor, que o inimigo está segurando, que sejam abertas pelo poder do sangue de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa o Brasil com salvação, com avivamento, em nome de Jesus. Amém, amém? Então nós estávamos vendo, né? Ontem foi o dia do renovo, né? O renovo da águia. O Senhor nos compara com a águia, que nós possamos ser renovados a cada manhã. Amém? Então, antes de ontem, nós estávamos vendo, né, o chamado de Moisés, que Moisés, ele teve um nascimento conturbado, né? O faraó estava matando as crianças, mas a mãe dele teve estratégia, sabedoria para guardá-lo por 3 meses. Depois ela calafetou um cestinho, e quando nós não temos solução e saída, nós precisamos buscar a saída, a solução de Deus, porque Deus tem sabedoria sobrenatural, né? E ela fez aquele cestinho, colocou ele onde a filha de Faraó ia tomar banho, e no fim ela avistou o cestinho que estava calafetado, e a irmã Miriam, a irmã mais velha de Moisés, estava escondida para enxergar, para ver o que ia acontecer com Moisés, né? E ela achou o cestinho, pede para as criadas pegarem, né? Aí a irmã de Moisés aparece em cena, pergunta se queria que uma das hebreias cuidasse do menino. Aí a filha de Faraó prontamente aceita, Joquebede chega, né? E aí o que acontece? A filha de Faraó pede para que ela olhe a criança, o próprio filho amamente, ainda tem um salário, né? Quando Deus tem uma sabedoria superior que sobrepuja a sabedoria humana, a sabedoria dos sábios da terra, né? E a sabedoria é um dom de Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para contar os nossos dias de tal maneira que nós alcancemos corações sábios, né? Que nós possamos tomar as melhores decisões em todas as situações. E aí o que aconteceu? Quando Moisés fica moço, né? Aí ele volta pro palácio, né? Ele volta lá, e aí vem notícia, me distrai. Ele volta para lá, e aí ele sai, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, aí ele olha para um lado, para o outro, não vê ninguém, mata o egípcio, enterra na terra. Então a gente vê que Moisés tinha um caráter impulsivo naquela época, né? E aí depois ele vê 2 hebreus brigando, ele defende o que tinha razão, e ele queria fazer justiça muitas vezes pela própria mão e defender as pessoas, né? E aí o que era culpado falou: você vai fazer a mesma coisa que fez com o outro, me matar? Aí Moisés vai para o deserto, lá no deserto ele encontra
as filhas, né? As filhas esqueci o nome dele agora, né? Zípora, né? E aí ele dá de beber para o gado delas, né? Para as ovelhas. Aí elas voltam logo para casa. Aí o pai fala: nossa, como vocês voltaram rápido? Aí elas falam que um egípcio ajudou, porque Moisés estava realmente tipificando, né? Assim, a aparência de um egípcio. Aí elas vão de encontro a Moisés. Moisés fica morando lá 40 anos, cuidando das ovelhas de Jetro, lembrei, de Jetro, né, o sogro dele. Aí ele casa com Zípora, a filha mais velha, e um dia ele sai para o Monte Horebe. Ele vê uma sarça, que era um arbusto esturricado, assim, comum no deserto, que pegava fogo à toa, porque ressecava demais e por causa do calor se queimava. Mas de repente ele tem uma visão do anjo do Senhor no meio de uma sarça ardente, né? Aquela sarça não se consumia e Moisés ficou olhando e ficou assim, questionando por que aquela sarça, né, não é destruída. E nós não somos destruídos pela presença do fogo do Espírito Santo na nossa vida, né? Nós temos o anjo do Senhor, que é uma teofania de Jesus Cristo, né? Uma aparição de Jesus. E aí, ali, Deus chama Moisés, né? Deus viu que o faraó tinha morrido, aquele faraó que sabia do crime de Moisés, né? Aí o que ele fala, né? Aí o anjo do Senhor fala, né, que Moisés voltasse lá para o Egito. Por quê? Porque ele fala assim, porque ele viu a aflição do povo, e Deus vê a nossa aflição, né? Deus sabe o que nós estamos passando, Deus sabe o que nós sofremos, né? Então Deus fala para ele que ele viu a aflição, ele viu atentamente a aflição do povo que está no Egito, ouviu o clamor, né? Por causa dos opressores, porque ele conheceu as dores daquele povo, né? E aí o anjo do Senhor, que é uma teofania de Jesus, chama Moisés para ir lá libertar o povo. Aí Moisés fala assim, mas o que eu vou falar? Quem é que me enviou, né? Então, aí o anjo fala assim, eu sou o que sou. Ali as letras são YHWH, 4 letras do nome, porque os judeus, eles não pronunciavam o nome de Deus, né? E ali os eruditos analisam, né? Eu sou o que sou é um verbo, né? E o verbo eu era, eu sou e eu sempre serei, né? Aquele que era, que há e que há de vir. É Deus, né? É Jesus. João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus sempre existiu, né? E o livro que mais revela a Deus é Isaías, né? Então, os judeus, geralmente, eles colocavam nomes nas pessoas que queriam dizer o que elas eram, né? Que simbolizavam. Aí Jesus fala, né? Ele fala que ele é o Todo-Poderoso. Não é aquele que só tem poder, mas é aquele que é constituído de todo poder. É aquele que era, que é e que há de vir. Aí o Senhor declara lá em Isaías, vocês são as minhas testemunhas e não há outro Deus além do nosso Deus, né? Assim diz o eu sou. Eu sou o quê? Tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos para a nossa vida, né? Jesus é todo aquele, é o nosso Redentor. Ele nos formou desde o ventre. Só entrar aqui me dá coceira no nariz. Eu que faço todas as coisas, né? Deus é aquele que criou todas as coisas e não divide a glória dele com ninguém. Então não existe Deus menor, só existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo e nós, né? Nós, os seres humanos, né? E as plantas, os animais, mas não existe Deus menor, nem Deus que possa fazer como o nosso Deus, né? Ele era, e há de ser para todos sempre, né?
Então ele fala que a glória dele ele não divide com ninguém, porque não existe ninguém da natureza de Deus, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então ele é o único Criador, o Todo-Poderoso. Então, nele foram criadas, Colossenses 1,16, todas as coisas foram criadas na terra pela palavra e pelo Espírito Santo, né? O Pai falava a palavra, o Espírito Santo cobria aquela palavra e aquela palavra trazia aquilo que queria dizer a existência, né? Então, o nosso Deus Todo-Poderoso é aquele que tem a última palavra, não é o médico, não são as pessoas, mas é o nosso Deus, né? Então, e Deus se manifesta com vários nomes, porque Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Ele é o princípio de todas as coisas, né? Então fala para Faraó que o Eu Sou me enviou. E Faraó vai saber quem é o Eu Sou. Deus vai fazer juízo e justiça sobre tudo aquilo que eles achavam que era um Deus, né? Porque ele ouviu o clamor, né? Por causa dos opressores, ele conheceu as dores do povo, assim como Deus ouve a nossa oração, Deus tem ouvido a sua oração, ele tem visto atentamente a aflição, a nossa aflição, né? Ele tem ouvido o nosso clamor, porque o nosso Deus tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem mãos e tem poder de trabalhar em nosso favor, amém? Então Jesus se fez homem, ele conhece as nossas dores, ele experimentou, né? Jesus foi negado, né? Muitas vezes negavam que conheciam a Jesus, ele foi traído, ele foi caluniado, ele foi chamado filho de prostituições, porque Maria ficou grávida noiva, ninguém sabia que era do Espírito Santo, achou que era uma traição, uma prostituição, né? Então, disseram que ele expulsava demônio por demônio. Olha que blasfêmia, é um pecado que não tem perdão, né? Atribuir ao diabo as coisas de Deus. Então, e outra coisa é a pessoa não aceitar Jesus até o fim da vida, não tem perdão, né? Então, que ele era um comilão, um beberrão, que ele vivia no meio dos pecadores, né? Que ele ia para a casa de cobradores de impostos, né? Então, Jesus fez sinais e milagres para provar que ele é Deus. Ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, ele deu poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, nós não temos vida em nós mesmos, Jesus é a vida, né? E aqui no capítulo 6 de João, ele se declara o pão da vida. Assim como nós precisamos de alimento para sustentar o nosso corpo, né? Nós precisamos da palavra para continuar sustentando o nosso espírito. Quando nós nascemos para Deus, nós nascemos pela palavra e pelo Espírito. E nós vamos sendo alimentados a cada dia pela palavra. Eu não sei quem já teve essa experiência. Eu já tive que às vezes a gente está doente, está desanimado. Daqui a pouco você ouve uma palavra, você recebe no teu coração, aquela palavra, ela muda os seus sentimentos, ela muda as suas emoções, ela traz uma alegria no seu coração pela presença de Deus, né? E a nossa vida é modificada. Então Jesus multiplicou pães e peixes para provar que ele se preocupa com as coisas simples da nossa vida, né? Com as nossas necessidades básicas. Ele andou sobre o mar, ele foi o primeiro surfista, né? Ele mostrou que ele tem poder sobre o mar, que ele é o Criador, né? Então, tudo que é necessário para viver, Deus pode nos suprir, né? Então a multidão estava do outro lado do mar e havia um barquinho. Muito boa tarde, Marlene. A paz do Senhor, querida, né? E Jesus não entrara no barquinho, né? Jesus não estava com eles. E os discípulos foram sós, mas o Senhor nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias, né? Até a consumação dos séculos. Hoje o Senhor está conosco.
conosco. Às vezes a tristeza tá grande, tá batendo, a gente não sente a presença do Senhor, mas porque Ele prometeu que está conosco, nós temos que acreditar que Ele verdadeiramente Ele está, porque Ele prometeu: não te deixarei nem te desampararei em situação nenhuma, né? Deus não depende do que nós fazemos, do que nós somos, Ele depende da palavra dEle, que Ele é fiel, Ele não é como homem que mente, nem filho do homem que se arrepende, né? Então, Jesus sabia que aquele povo estava buscando a Ele não pelos sinais eternos, né? Mas estava buscando por causa da comida, né? Porque comestes do pão e vos saciastes. Aí Jesus declara: trabalhai pela comida que permanece, não pela que perece, né? Trabalhar pela vida eterna, porque eles estavam se preocupando com coisas momentâneas, mas nós precisamos nos preocupar com coisas eternas, né? Então, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai o selou, né? E aí eles perguntam: o que nós faremos para executarmos, né, as obras de Deus? Então, Jesus responde: a obra de Deus é que vocês creiam naquele que o Pai enviou. Então, que nós criamos na palavra, que muitas vezes nós cremos no que nós vemos e nós ouvimos, mas Deus quer que nós criamos na palavra, porque se nós temos a Jesus, Ele se preocupa com as coisas básicas, né? Ele fala que Ele cuida dos pássaros, das aves, que dirá se Ele não vai cuidar de nós, homens de pequena fé, né? Ele sabe dos nossos sentimentos, das nossas dores, das nossas necessidades, e Ele declara que nós somos tão importantes que o Senhor, o Pai, deu o Filho pela nossa vida, né? Então, que dirá que Ele não nos dirá as coisas, né, demais que nós precisamos, né? Jesus sonda os nossos corações. Quando interagimos com uma pessoa, nós logo percebemos. Ontem o Glauco falou: a irmã Tereza hoje está animada, né? Está feliz. E eu estava mesmo e continuo, né? Porque Deus continua conosco, né? E nós somos limitados, nós conhecemos a pessoa, né? Quando você chega perto dela, um filho, a gente sabe quando ele não está bem, né? E Deus sondava as motivações daquele povo. Aquele povo só estava buscando a Deus por causa das bênçãos, né? Por causa do pão que eles comeram, que se multiplicou, né? Vocês não me estão buscando por causa dos sinais, mas por causa do pão que saciou a fome, né? Então, coisas temporárias, mas Deus nos exorta para buscarmos as coisas eternas. Moisés deu o pão do céu, que era o maná. Deus sustentou com o maná, que era um tipo de uma sementinha que caía do céu. Eles faziam pão, né? Eles se sustentaram, milhares de pessoas. Jorrou água da rocha, já viu jorrar água da rocha? Igual um rio que deu água toda vez que eles tinham necessidade. Então, em vez de murmurar, se eles pedissem, Deus supriria, porque foi Deus que tirou do Egito, foi Deus que nos tirou da servidão do pecado. Que dirá se Ele não vai suprir em Cristo a cada uma das nossas necessidades, né? Então, mas primeiro nós temos que buscar o reino, a sua justiça, buscar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele nos dá, porque se nós buscamos a Deus pelo que Ele é, o que nós precisamos Ele vai acrescentar, né? E Jesus conhecia o pensamento deles, né? Eles estavam buscando, todo dia eles queriam, acho que comida para não precisar trabalhar, né? E Deus declara em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas não vai precisar pedir, Deus vai acrescentar, né? Então, o pai cuida dos filhos, né? O pai faz tudo pelos filhos, que dirá o nosso pai não vai cuidar das nossas necessidades, né? Então, Jesus fala, né, que eles viram todos esses sinais e ainda não creram. E ele declara: todo o que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, né? Então foi o Pai que nos deu para Jesus, e Ele não vai nos lançar fora, porque Ele nos ama, porque se Ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai, né? E a vontade do Pai é esta, que nenhum de nós se perca, né? Em nome
nome de Jesus, que o Senhor dê a cada um dos nossos familiares, o Pai dê para Jesus, e que nenhum de nós se perca, em nome de Jesus, amém? E que ele nos ressuscite no último dia, né? Então a vontade do Pai é esta, né? Que aquele que vê o Filho, vê o Pai, né? Jesus veio revelar também a presença do nosso Pai eterno, né? E que nós tenhamos a vida eterna e Ele nos ressuscite no último dia, né? Então nós seremos ensinados pelo nosso Deus. Tudo que é do Pai, que tudo que ele ouviu do Pai e aprendeu, né? Jesus praticou aqui na terra. Então, Jesus declara em João 6, eu sou o pão da vida, né? Não o pão material somente, mas ele é o pão vivo que sustenta o nosso espírito, que cura a nossa alma, os nossos sentimentos. A palavra de Deus, ela é pão, ela é sustento para a nossa vida, né? É o pão verdadeiro que dá vida ao mundo. Aquele pão que Moisés deu pereceu, mas é verdade, eles viram cada sinal enorme, né, Glauco? Viu água sair da rocha, o mar, né? O mar se abriu, o povo passou a pés enxutos. Foram 2 milagres, eu sempre falo, né? Foram 2 milagres. Primeiro, o mar que se abriu e ainda passaram a pés enxutos, porque se a areia tivesse molhada, eles iam atolar e os egípcios iam alcançar eles. E Deus, quando faz um milagre perfeito, né? Deus, quando age de forma sobrenatural. E às vezes a gente nem enxerga pela correria esse segundo milagre dos pés enxutos. O sapato cresceu junto com o pé, a roupa não estragou, saiu água da rocha, né? Tinha uma nuvem que ficava sobre eles, porque o deserto é um calor de 50 graus. De noite ele era uma tocha de fogo que os acompanhava. Nem por todos esses sinais vinha pão do céu. Quando eles choraram que não tinha pão, Deus mandou codornizes, mandou um vento, aquelas aves voaram baixinho, né? E eles pegaram um monte e comeram carne até sair pelo nariz, né? Então, aí mesmo assim eles não creram e Jesus está se declarando, né? Então, fala assim, ó, o que do Senhor se alimenta, por ele viverá. Então, quando nós estamos lendo a palavra, nós estamos comendo pão vivo, né? Nós estamos alimentando o nosso espírito, né? E só ele satisfaz a nossa vida espiritual, né? Quem não come da carne e do sangue de Jesus não tem vida em si mesmo, né? Porque ele é a vida, né? E o meu sangue permanece, eu permaneço nele, ele em mim. Nós temos comunhão com Deus, né? Assim como nós somos o ramo da videira e nós recebemos dessa vida, dessa seiva do Espírito Santo, né? Em quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida. Então nós temos a vida no nosso espírito, a vida de Deus, né? Então só Jesus pode nos dar a vida eterna, uma vida de qualidade, né? Uma vida que ele pode dar e tirar. E a última palavra sempre vem de Deus, né? Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui. E assim como o alimento sustenta o corpo, a palavra de Deus sustenta o nosso espírito, né? Então, o que acontece? Sem ele nós não podemos fazer nada, né? Ele é o princípio, né? O princípio da vida eterna que entrou em nós. Nós ouvimos a palavra, o Espírito cobriu, nós nascemos para Deus. A manutenção, né? A palavra de Deus vai nos alimentando, vai nos dando maturidade, crescimento espiritual, vai nos dando vida de qualidade, porque Jesus fala, né, que ele veio para que nós tenhamos vida, e não é vida miserável, é vida abundante, né? E nós tenhamos a vida eterna por fim, né? Então, o que acontece, né?
E ele é o pão que satisfaz, né? Às vezes nós temos Deus, pois a eternidade no nosso coração, e às vezes as pessoas procuram preencher, né, esse vazio, e esse vazio só vai ser preenchido, né, com Jesus, com a presença do Senhor. E Deus declara, Jesus venceu o diabo, né, com a palavra, e ele declara, nem só de pão material viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus nós viveremos, né? Então, eles queriam fazer Jesus rei dos seus problemas, né? Eles queriam encontrar Jesus e coroá-lo, que ele fosse um libertador político, mas Jesus veio nos libertar da culpa, né? Da condenação do pecado e do poder do pecado, né? Aí tinha curiosos, né? Que só iam para ver alguma forma de acusar Jesus, admiradores, interesseiros, né, que Jesus conhecia o sentimento do coração deles, né, incrédulos, né, então os que murmuravam, né, tinha de tudo. E aí, quando Jesus se declara o pão da vida, muitos abandonaram ele, né? Aí Jesus declara para os discípulos, vocês também querem me abandonar? E eles respondem, para onde nós iremos do Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, né? E estes são os que tiveram uma verdadeira experiência do novo nascimento, né? Aqueles que conhecem Jesus verdadeiramente e sabem, né? Tem a certeza, o Espírito Santo testifica no coração que nós conhecemos a vida eterna, que nós conhecemos a resposta, né, para toda a nossa angústia, ansiedade, medo da morte. Nós não sabíamos para onde nós íamos quando nós morrêssemos, mas algo novo aconteceu no nosso interior. Nós tivemos um encontro com o pão vivo que desceu do céu, né? O pão que o Pai enviou. Moisés deu pão que alimentava o corpo, mas o Deus Pai nos deu o pão que alimenta o nosso espírito, a nossa alma, né? Então, quando eu busco, né, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, quando a gente busca o Senhor de todo o coração, né, nós o encontramos e nós temos a salvação. E quando nós temos a salvação, nós sabemos que maior é Deus que está em nós do que qualquer coisa que está no mundo, que o Senhor prometeu não nos deixar e não nos abandonar. Ele pode transformar, né, num casamento tudo aquilo que é água em vinho novo. Jesus pode curar todas as nossas enfermidades. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele declara, né, em Filipenses 4,19 que ele há de suprir em Cristo a cada uma das nossas necessidades, né? Ele declara que aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como é que com Jesus não nos daria todas as coisas, né? Então, ele fala que ele preparou aquilo que os meus olhos ainda não viram, os meus ouvidos não ouviram, porque eu tenho certeza que é para nós, porque nós o amamos, né? Que as misericórdias do Senhor não vão permitir que nós sejamos consumidos, que nenhuma arma que foi forjada contra a nossa vida vai prosperar, em nome de Jesus, né? E com a manhã, cada manhã vem misericórdias novinhas que não vão deixar nós sermos nem abatidos, nem desanimados, nem consumidos, porque nós nos apegamos com amor, né? O Senhor promete nos livrar, nos glorificar, né? Estar conosco em cada situação, em cada angústia, e ele declara que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não vai se abalar, mas vai permanecer para sempre, né? E que ele vai nos mostrar a sua salvação e nos dar abundância de dias, né? Eu tomo posse, porque ele nos compara com a águia, e a águia, depois daquele renovo, ela tem mais 45, 50 anos, né? Eu vi uma pessoa falar que ela pode viver até 80 anos, mas para mim já está muito bom, né? Longevidade, eu tomo posse em nome de Jesus, porque Deus não é homem que mente, nem filho do homem que se arrepende, né? Então, nós vamos nos alegrar, porque Deus criou esse dia para isso, para nós nos alegrarmos, né? E ele fala também para nós provarmos, nessa situação que nós estamos vivendo, para nós provarmos a sua bondade e vermos que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, amém? Então, nós vamos começar a falar agora, né, essa semana, sobre o que Deus é. Ele é tudo que nós precisamos, ele é o pão vivo
que desceu do céu, né? Que alimenta o nosso espírito, que nos salva, que cura a nossa alma, sentimentos, pensamentos, emoções e que nos cura o nosso corpo e nos fortalece, né? Nos deu a vida eterna, nos sustenta e nos sustenta até que nós possamos chegar, que nenhum de nós seja perdido, né? Se perca até a vida eterna, quando nós estaremos no dia perfeito, né? O que é o dia perfeito? O Senhor fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então o anoitecer leva para as trevas, para a noite escura, e o amanhecer para o dia perfeito. E Jesus, né, compara o caminho do justo como o dia perfeito. Um dia nós vamos estar olhando para Jesus face a face no dia perfeito, que vai ser aquele dia quando nós vamos contemplar o nosso sol da justiça, porque lá no céu não vai precisar de sol, porque a luz de Jesus é tão forte, tão intensa, que nós vamos viver no dia perfeito, amém? E vamos ver o nosso Senhor e Salvador face a face, e vamos participar daquele banquete, né, que Jesus preparou para aqueles que são dele, para a sua igreja, né? Ele fez a última ceia com os discípulos, né? E foi preparar lugar, e quando tudo estiver pronto, ele vai voltar para nos buscar, ou pela morte ou pelo arrebatamento, mas um dia nós vamos estar para sempre com ele, porque nós comemos do pão da vida, nós nascemos para Deus e nós pertencemos ao Senhor, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque tudo na terra tipifica, Senhor, o Senhor, tudo na Bíblia. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o nosso Criador, o nosso Salvador amado, o Espírito Santo querido que está preparando a noiva, adornando com dons, Senhor, com joias para o dia do casamento. Muito obrigada por tão grande amor. Segura nas nossas mãos, não deixa que nenhum de nós nem da nossa casa se perca. Senhor, dá aqueles que ainda não pertencem a ti para Jesus, e que eles tenham esse encontro pessoal contigo. Continua sustentando-nos com a tua palavra, que é viva, eficaz, penetra até a divisão das juntas e medula. A tua palavra que é mais cortante do que espada de dois gumes, a palavra que sai da tua boca, que tem um propósito de nos fortalecer, nos renovar, nos reanimar, nos trazer vida e vida com abundância, porque ela não volta vazia, ela vai produzir o propósito para o qual o Senhor enviou nesta tarde, e que nós recebamos essa força do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo, que é a palavra viva de Deus. Em nome de Jesus, amém, amém? Beijo no teu coração, até amanhã, se o Senhor assim permitir, nós voltamos, amém?